Vamos começar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, que lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu acredito que ninguém faz planos para ser um perdedor. Todo mundo, desde pequeno, quando começa a ter noção da vida, das dificuldades, das agruras da vida, se prepara para ter subsídios, elementos necessários para que a gente possa vencer todas as lutas que a vida nos impõe. A vida é boa, não é? Mas viver não é fácil, é difícil. E quando a gente pensa na vida, a gente pode classificar as pessoas entre vencedoras e perdedoras. Agora, quando a gente pensa em vitória, a gente não pensa em vitórias meramente pontuais. Ganhar na loteria, receber um aumento ou uma promoção. Nós classificamos pessoas vencedoras como pessoas que passam pela vida e têm uma vida de sucesso, uma vida de equilíbrio, uma vida relevante ao longo da sua história. Vitoriosos são aqueles que são lembrados com admiração. São pessoas que passaram pelos mesmos problemas que todos nós passamos e que podem ao final da sua vida dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? O tema da mensagem de hoje é o caminho dos vencedores. Porque, meu querido, eu quero começar dizendo para você que uma vida de vitória é, como a própria expressão já diz, é uma vida. Não é um passo que você dá. Importante, ainda que coerente, ainda que seja um passo razoável, que te leve a ter consequências positivas. Não basta dar um passo. Aliás, tem que ser um caminho que se trilhe até o fim. Quantos já conhecem aquela expressão? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. De que adianta? Uma pessoa que nadou, nadou, nadou e morreu na praia, ela não é vencedora. Quando nós lemos o texto que Jesus nos apresenta, eu li esse texto e fiquei muito impactado por saber que quem escreveu isso foi o próprio Senhor Jesus. E aqui nós temos conselhos muito práticos e preciosos que nos ensinam como temos uma vida inteira de vitória, caminhando pelo caminho dos vencedores. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: hoje você vai aprender. Qual é o caminho dos vencedores? E aqui a gente tem algumas lições muito práticas que, se colocadas na nossa vida, nas nossas decisões, nas direções que a gente toma, nós vamos passar pela vida e sermos conhecidos como vitoriosos. Então vamos juntos trilhar o caminho dos vencedores. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que este caminho dos vencedores é um caminho espiritual. Não dá para você julgar uma pessoa como uma pessoa vitoriosa simplesmente por áreas específicas da vida dela. Não é verdade? Se a gente olhar para o mundo, hoje o mundo considera um homem vencedor se ele for rico, se ele for trabalhador, se ele conquistar muitas coisas e se ele se destacar na sua vida profissional, financeira. Mas vocês acham que todos os ricos são vencedores? Como é que um homem rico pode ser vencedor se ele tem uma família destruída? Se o casamento dele acaba, se os filhos estão atolados nas drogas, se ele tem depressão profunda e não consegue se livrar dessas enfermidades, ou seja, de que adianta tanto dinheiro se não tem felicidade? Amém? Todos vocês certamente conhecem
até mesmo pela mídia, pessoas que se destacaram na sua área, cantores, jogadores de futebol, cuja vida, num lado, foi muito bem sucedida, mas quando você chega de perto, são pessoas derrotadas. De que adianta ter todo o dinheiro do mundo? Talvez você pode dizer assim, não, mas eu conheço pessoas que são pessoas que não creem em Deus, mas que têm uma família estruturada, uma família bonita, os filhos vão bem, os netos estão bem, é próspero, tem tudo. Essa pessoa é bem-sucedida sem Deus? Aí eu lhe digo o que Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém ou não? A pessoa pode ter passado por 70, 80 anos nessa vida e ser muito bem sucedido, ser feliz, ter uma bela família, e morre e vai para o inferno. E lá, gente, é a eternidade. Comparado aos 70, 80 anos que nós temos nessa vida, dá para dizer que uma pessoa dessa é vitoriosa? Querido, a primeira verdade que você precisa aprender é que o mundo espiritual é o mundo mais importante que existe. A sua vida espiritual é mais importante do que sua vida profissional, é mais importante do que sua vida familiar. A sua vida espiritual é a vida que te levará à eternidade, na presença de Deus ou sem Ele. Cutuca a pessoa do teu lado e aí, já comprou o passaporte para a eternidade? Não, você não comprou porque é de graça, é pela fé em Jesus Cristo. Amém ou não? Glória a Deus. Mas aqui eu quero que você coloque a sua vida em perspectiva. Graças a Deus, porque nós não somos pessoas que temos que compartimentalizar as nossas decisões. As nossas decisões não são excludentes. Para eu ser vencedor, eu não tenho que apostar todas as fichas na minha vida profissional e me esquecer da minha vida familiar, dos relacionamentos. Para eu ser vencedor, eu não tenho que necessariamente só pensar na família, porque tem gente que pensa que se você dar tempo para a família, você não tem tempo para trabalhar. Dá para fazer todas as coisas, e sobretudo, dá para você colocar em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus. E Jesus também disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a minha palavra para você que está aqui hoje sentado, para você que me vê na internet: valorize e olhe para o mundo pela perspectiva correta. A coisa mais importante que você tem é a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a primeira decisão mais importante, sem a qual você jamais trilhará o caminho dos vencedores, é a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Amém? Esta decisão faz toda a diferença. Quando você entra neste caminho, que na verdade ele é um nascimento, né? A gente nasce de novo no reino do Espírito. Naquele momento você já botou o primeiro pé na trilha e no caminho dos vencedores. Caminho este que não termina com esta vida. Esta vida simplesmente é um preâmbulo para a gente viver a vida eterna. Amém? Então, querido, você que está trilhando já nesse caminho, saiba que todas as verdades, que todos os anseios, que todos os elementos que compõem este caminho de vencedores passam pelo mundo espiritual. E de maneira prática, é muito importante que as suas decisões passem pela espiritualidade. Como eu me relaciono com Deus? Pela fé. Como eu me relaciono com a minha esposa? Com integridade e dignidade, segundo a palavra de Deus. Porque um casamento bem sucedido também passa pela espiritualidade. Amém? Como eu me relaciono na minha vida profissional?
passando pelos princípios espirituais. Não adianta você vir à igreja e no domingo dizer glória a Deus e cantar os cânticos, e na segunda-feira ser pior do que o demônio. Você pensa que está caminhando no caminho dos vencedores, mas está caminhando num caminho de abismo. Amém ou não? Jesus disse naquele dia: muitos virão e dirão: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E eu vos direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. O mundo espiritual é real, ele existe. Nesse momento que eu estou lhes falando, existem anjos aqui. Nesse momento que eu estou lhes falando, existem demônios aqui, alguns até de estimação. Entraram com pessoas e dominam pessoas, dominam as suas mentes, dominam as suas decisões, tocam nos seus desejos, e são demônios cujo propósito e objetivo é roubar, matar e destruir, porque servem ao príncipe das trevas. O mundo espiritual, ainda que invisível, ele é mais real do que este mundo que vivemos. Esse mundo que enxergamos é só uma questão de perspectiva, de dimensão. Eles fazem parte de uma outra dimensão, a dimensão espiritual. Portanto, o caminho que leva à vida eterna é espiritual. Jesus começa apresentando isso. Ele fala literalmente de duas realidades, de vida e de morte espiritual. Ele também disse, lá em Mateus capítulo 16, versículos 24 em diante: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, esta é uma decisão espiritual, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Querido, não existe nada que você tenha amealhado neste mundo que você possa apresentar a Deus e dizer: estou trocando a minha alma por tudo isso. Tudo que você viverá a partir do momento em que você fechar os olhos dessa vida, terá sido amealhado no mundo espiritual. Amém? Então quero dizer para você que viver como cristão não é simplesmente aceitar a Jesus, levantar a mão e frequentar uma igreja. Viver como um cristão é tomar a cruz e seguir os caminhos de Jesus a cada dia das nossas vidas. E quanto mais nós nos aproximamos do dia em que vamos encontrá-lo, mais precisamos nos tornar pessoas espirituais. Amém? Quantos aqui amam a Jesus? Quantos aqui creem nele? Quantos creem que a sua palavra é a verdade? Quantos creem que este é o melhor caminho a se trilhar? Então andem de acordo com o seu caminho. Amém? Que dará o homem em troca da sua alma? Nada. Segunda verdade sobre esse caminho, que o caminho dos vencedores é um caminho desconfortável. Como é que é, pastor? Desconfortável? Sim, meu querido. A Bíblia diz que esse caminho começa com uma porta estreita. Ela não é uma porta larga. E Jesus certamente ele está pensando nas ovelhas quando vão entrar para o aprisco. Aquele bando de ovelha tendo que entrar numa portinha estreita. Elas vão se espremendo. E elas vão se espremendo, e quando você é espremido, não é agradável. Sim ou não? A gente gosta de largueza. A gente gosta de espaço. Principalmente eu, né? Quando eu vou num lugar, eu já sento, já boto alguma coisa do lado, para ninguém sentar do meu lado, porque eu sou grande. A gente gosta, né, de largueza, a gente gosta de folga, a gente gosta de coisas agradáveis. Aliás, nós vivemos numa cultura que adora o conforto. Eu li recentemente
um autor dizendo que o século XX fez de tudo para acabar com o desconforto. E é verdade, não é? Nós inventamos o ar-condicionado, inventamos os aquecedores, inventamos o controle remoto, nós inventamos, o que mais que nós inventamos? O carro, nós inventamos o computador. Todas essas coisas, esses confortos, eles existem para acabar com o desconforto. Sim ou não? Vocês estão gostando da temperatura aqui ou não? Como diz o Filipão, né? Que enquanto ele está lá ralando com os jogadores, fica os jornalistas no ar fresco, criticando. Mas a verdade, gente, é que, embora essas coisas sejam muito boas, é muito bom ter um ar-condicionado, é muito bom você não ter que sair no frio para cortar lenha nos países mais frios, né? Porque você já tem um aquecedor. É muito bom você ter um carro que tenha um vidro elétrico. É muito bom ter um controle remoto. Mas essas coisas, elas acabam gerando pessoas folgadas. Sim ou não? Por que o mundo está se tornando mais obeso? Porque as pessoas comem. Não, leite condensado não engorda, irmão. Você não conhece. Você não sabe que quando você ora, leite condensado ungido não engorda. E nem faz mal para a glicemia. Mas a verdade é que antigamente o camarada queria trocar o canal da televisão, ele tinha que levantar da cadeira. Quando ele tinha que abrir o vidro, ele tinha que... Vocês se lembram daqueles carros com quebra-vento? Era tudo mais difícil. Quando o camarada tinha que ir de um lugar para outro, ele ou ia a cavalo, ou ele ia de carroça. Mas a vida era muito mais desconfortável. O conforto é bom, mas ele gera também consequências. Nós vivemos numa sociedade que busca a gratificação dos desejos. Jesus disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Eu quero extrapolar do aspecto espiritual para o lado mais prático da vida, né? Nós vivemos num mundo onde existem milhões de abortos. Por quê? Porque as pessoas querem sexo sem responsabilidade, querem o conforto sem responsabilidade. Nós vivemos num mundo onde mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio. Por quê? Porque as pessoas querem um casamento sem responsabilidades. Na hora que as lutas aparecem, eu quero ser feliz, eu quero me livrar dessa broaca, eu quero me livrar deste homem que não vale nada. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem brincar e não pensam na importância das responsabilidades. Este é o mundo em que vivemos, irmãos, onde os sentimentos, os desejos têm primazia em relação às decisões importantes da vida. As pessoas tomam decisões baseadas em desejos e impulsos e rompem com compromissos com a mesma facilidade com que entraram neles. Em tudo na vida, se você quiser viver pela gratificação, você não vai prosperar. Na sua vida profissional, eu quero te dizer, se você quer passar a vida inteira sendo aquele aluno relapso, que não estuda, que não se prepara, você pode entrar na faculdade meia boca que você conseguir, e depois se tornar um profissional meia boca, e vai viver a vida inteira meia boca, e jamais vai entender, jamais vai experimentar o caminho dos vencedores, porque na hora que as necessidades se apresentarem, o meia boca não vence, o meia boca fica para trás. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: conforto não é um caminho de vitória.
O caminho dos vencedores é um caminho do desconforto. Vale no mundo espiritual, Jesus disse: estreita é a porta que conduz à vida, e largo é o portão que conduz à perdição. Amém ou não? Você seguir a Jesus não é fácil, meu irmão. Tem que tomar cruz, tem que matar os desejos, tem que matar uma vida sem compromisso com Deus e com as pessoas. Mas vale a pena, porque toda vez que você toma decisões segundo a vontade de Deus, ainda que seja desconfortável, haverá um prêmio no final. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, para mim, é um exemplo de um grande vencedor. Esse camarada nunca fez nada na vida dele que fosse mais ou menos. Ele sempre buscou excelência. Quando era um ímpio, quando era um homem que estudava a palavra, um judeu que cria no judaísmo, ele foi até as últimas consequências. E quando ele encontrou Jesus e recebeu o seu chamado, ele também viveu uma vida e trilhou o caminho dos vencedores, um caminho de muito desconforto. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 29. Aqui ele está se referindo a alguns outros ministros que tinham inveja dele, e que o perseguiam, e que o acusavam. Ele diz assim: são ministros de Cristo, está falando deles, né? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. E ele faz questão de citar o número dos açoites, porque naquele tempo acreditava-se que 40 açoites de chibatada do chicote romano matavam uma pessoa. Era o máximo que alguém matava. Então, quando alguém queria matar sem quebrar a lei, né, sem cometer um assassinato, dava 39. Gente, quem morre com 40 tem grande chance de morrer com 39, não é isso? Mas ele fala: 5 vezes eu recebi 40 açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes uma noite, e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que também eu não me inflame. Sabe, gente, se fossem alguns pastores de hoje, talvez até me inclua entre esses, metade dessas dificuldades o camarada já estava: ah, Deus, por quê? Por que, Deus? Eu estou te servindo, eu faço tudo direito, por que eu estou passando por isso? Não havia no coração de Paulo a possibilidade de desistir. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido: quem trilha o caminho do vencedor tem que ir até o fim, sem desistir. Amém? Rejeite todos os sinais de exit, de saída neste caminho, porque são sinais que vão te tirar da vontade de Deus e vão te levar para uma vida de conforto, mas que certamente terão consequências no fim. Amém? No tempo da antiga União Soviética, um pastor estava lá conversando com uma ovelha, e a ovelha disse para ele assim: nos Estados Unidos, quando alguém se converte, eles o conduzem para uma igreja confortável. Aqui, quando alguém se converte, se prepara para a morte. Sabe, meu querido,
Nós vivemos num tempo em que ser crente é muito gostoso. É maravilhoso receber uma boa palavra, louvar, isso mexe com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Mas, por muito pouco, você vê cristãos murmurando, reclamando, dizendo: eu vou jogar tudo, eu vou desistir, eu vou caminhar outro caminho porque eu não quero mais. O caminho dos vencedores é um caminho desconfortável. Amém? Se as coisas não estão acontecendo na tua vida, não culpe a Deus. Pergunte a Ele se você está tomando as decisões certas. Amém? E ao trilhar o caminho dos vencedores, desista do plano B. Não pode dar na tua cabeça o plano B. Eu vou casar. Se não der certo, eu separo. Então não casa. Amém ou não? Antigamente o camarada casava para ficar a vida inteira. Hoje ele já casa acreditando na grande possibilidade de que o casamento vai acabar. É o plano B. O plano B na vida espiritual: olha, eu quero Jesus, mas se Jesus não dá certo, eu mudo de religião. O plano B na vida espiritual é o inferno. O plano B na sua vida profissional: quando surgir uma dificuldade, você muda de emprego, muda de empresa, muda de situação, saiba que você jamais vai ser um vitorioso na tua vida profissional. Amém? O plano B na sua vida familiar: no momento que surge uma dificuldade, no momento em que você não está se entendendo bem, é a pessoa dizer: eu já não estou mais apaixonado, eu quero ser feliz. Saibam que a estatística diz que de todas as pessoas que se divorciam uma vez, 75% se divorcia de novo. Porque uma vez que você não acredita na instituição do casamento, você não paga o preço para ficar nele. Amém? Esta é uma geração de pessoas que adoram os enlatados. Os vencedores, o caminho dos vencedores é desconfortável. Estou provocando algum desconforto em vocês? Glória a Deus. Essa é a minha ideia. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: a porta é estreita. A porta é estreita. O caminho da vitória inicia com uma porta estreita. Amém? A terceira verdade que eu quero dizer sobre o caminho dos vencedores é que é um caminho longo. No texto usado por Jesus, ele fala de um caminho da vida inteira. O fim dele, ou o fim da primeira etapa, é o quê? A morte. Sabe, gente, eu quero até fazer aqui um parêntese, porque no mundo de hoje eu tenho certeza que na plateia que existem muitas pessoas que já se divorciaram. Eu não estou aqui para acusá-los, até porque muitos se divorciaram não entendendo o Evangelho de Cristo. Agora, você se converteu de verdade, teve uma outra oportunidade, então lute para ir até o fim. Amém ou não? Se você cometeu um erro, a graça de Jesus está sobre a sua vida. Porém, não pense que a graça de Jesus é uma licença para você viver uma vida de derrota após derrota, e depois vem culpar a Deus como se Ele fosse culpado pelos seus infortúnios. Se você quer ter uma vida de vitória, entre pelo caminho de Deus e caminhe mesmo quando vier o desconforto, e virá. Amém? O caminho dos vencedores é um caminho longo. É um caminho, não é um passo. É um caminho sem volta, não tem atalhos. Não é um caminho plano, é um caminho pedregoso, tem subidas. É um caminho que muitas vezes tem lama, tem obstáculos, mas é um caminho que você trilha até o fim da vida.
E aí sim você poderá dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Jesus está deixando claro que muitos se interessam, se aproximam, mas são poucos aqueles que entram pela porta estreita, porque não querem pagar o preço para esperar a sua vez. Com o afunilamento, as ovelhas vão se juntando e vão entrando na porta do aprisco. Algumas se desviam, outras esperam sua vez. E aqueles que entram e trilham a vida inteira vão ser mais do que vencedores. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: no caminho dos vencedores não pode ter desistência. Amém? Quantos aqui desistiriam de um filho? E por que desistir de uma esposa, de um marido, de um pai, de uma igreja, de um pastor, de amigos? Porque é difícil. Se você vê uma pessoa que está casada, eu estou casado há 35 anos. Vou fazer 36 anos. Irmãos, é um longo caminho. Mas eu posso dizer que eu e a Lília vencemos, porque nós enfrentamos todas as dificuldades. Amém? Isso vale para a tua vida espiritual, isso vale para a tua vida profissional. Quantos aqui são empresários que já passaram por uma falência? Fica de pé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês estão acompanhados dos maiores empresários do mundo. Eu não conheço um grande empresário que não tenha quebrado ainda. Mas aqueles que não têm estômago para aguentar as pressões vão trabalhar de empregado. Mas se você é uma pessoa que tem o chamado e tem o desejo de ser um empresário, então saiba resistir até o dia mau. Porque o dia mau vem, ainda mais num país como o nosso. Mas aqueles que lutam e lutam muito podem dar a volta por cima, começar de novo e correr atrás do sonho e ser mais do que vencedores. Amém? No caminho dos vencedores não há sinais de exit, de saída. Não há sinais de plano B. Porque, querido, o plano de Deus é sempre melhor do que o plano B. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o plano de Deus é sempre o plano melhor do que o plano B. Em quarto lugar, eu quero dizer que o caminho dos vencedores é disruptivo. Você já ouviu esta palavra? Isso é uma palavra moderna, né, gente? A gente tem que ir se adequando. Disrupção significa abalos, confrontação, problemas. E isso é uma linguagem muito usada no meio corporativo, especialmente para aquelas pessoas que estudam o futuro e a maneira como a sociedade vai lidar com as demandas que forem aparecendo. Vocês sabem que os sociólogos e os economistas dizem que nos próximos 25 anos aparecerão 50% de todas as profissões dos próximos 25 anos ainda não foram inventadas. Ou seja, o mundo está em transformação. E quando o mundo se transforma, os vencedores têm que saber a dançar como a música, conforme a música. Sim ou não? Quantos daqui podem imaginar Kodak, né? Que era uma mega empresa. Hoje é interessante porque a Kodak, ela inventou a fotografia digital e ela foi engolida pelo mundo digital, porque muita gente parou de revelar as suas fotos. Quantos aqui revelam fotos hoje? Vocês sabem que ofereceram para Blockbuster
para comprar o YouTube. E ela falou: não preciso, estou muito bem, obrigado. E o Instagram ainda ofereceram. Hoje, ninguém, ou se foi a Netflix, acho que foi a Netflix, que era na área dela. Ela falou: não, eu estou vendendo muito bem, alugando muito bem meus filmes. Quebrou. Porque esse é um mundo disruptivo. Você tem que aprender a viver com os abalos da vida e saber dançar conforme a música e saber continuar no seu sonho até que ele se realize, mesmo que ele passe por solavancos, por transformações. Amém, igreja? Glória a Deus. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, que mundo é esse? Se Jesus não voltar, o que vai acontecer com meus netos? Eu já me peguei falando assim, porque hoje está tudo transformando tão rápido, né? Outro dia o Espírito Santo falou para mim: do mesmo jeito que vocês viveram, na minha presença vão ser mais que vencedores. Amém ou não? Nós somos sobreviventes, amém, igreja? Mas temos que estar dispostos a caminhar e trilhar o caminho dos vencedores, a despeito dos solavancos, dos obstáculos, do terreno enlameado, montanhoso, porque o caminho dos vencedores é disruptivo. Em outras palavras, é mais ou menos como um indivíduo que pega um avião daqui de São Paulo para o Rio, e o piloto ele tem um plano de voo, e acontece que ele, no meio do caminho, ele encontra uma tempestade, e ele não pode passar pela tempestade, então ele tem que fazer uma rota alternativa. E ele até tem no seu tanque de combustível o equivalente para fazer pelo menos 2,5 vezes aquela rota. E o piloto tem que saber que ele tem que chegar no Rio, de um jeito ou de outro. Escolhe novas rotas, mas continua até o fim. Muitas vezes Satanás vai colocar obstáculos na sua vida, nos seus sonhos, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Aqueles que falam: bom, se o problema apareceu, então porque não era de Deus, não quero mais, esses jamais serão vencedores. Diga assim: vencedores são obstinados, não desistem facilmente dos seus objetivos, mesmo quando há obstáculos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você tem o Espírito Santo, você tem a Deus. Descubra primeiro qual que é o teu chamado, então lute por ele até você chegar ao fim. Amém? Muitas vezes Jesus enfrentou obstáculos. Os discípulos enfrentaram obstáculos. Algumas vezes Jesus até deixou que eles enfrentassem a tempestade sozinhos. Por quê? Porque a vida é assim. O mar nem sempre vai estar tranquilo. Muitas vezes na vida de um pescador que vai ao mar, ele vai enfrentar ventos, mar bravio, ondas gigantescas. E aqueles que são firmes enfrentam e chegam do outro lado da margem. Há um episódio em que Jesus disse para os discípulos: passem para o outro lado da margem. Isso fala da nossa vida, para o outro lado da margem, para o outro lado do obstáculo. E foi neste momento em que eles enfrentaram a tempestade. E no momento mais difícil, Jesus veio andando sobre as águas. Mas Jesus, sabendo que eles iam passar por aquilo, os deixou ir sozinhos. Ser cristão não significa que Deus nunca mais vai deixar você viver problemas. Os problemas virão, mas Ele vai te ajudar a vencer os problemas. Mas não desista, porque aqueles que desistem não são dignos. Aquele que vier após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue as suas convicções, os seus desejos, as suas inclinações. Todas as vezes que estes pensamentos interiores forem contrários ao teu chamado, à vontade de Deus e à palavra de Deus. Amém, igreja? O caminho dos vencedores
é disruptivo. Quantos aqui estão passando por algum problema difícil hoje? Fica de pé, por favor. Essa palavra é para você. Quantos aqui querem tomar uma decisão hoje com Deus? Eu vou até o fim. Diga, eu vou nadar, e eu não vou morrer na praia. Diga, eu vou pisar na praia. Amém, igreja? Você crê nisso? O Senhor é com você. Na hora em que você for sucumbir, Ele vai chegar. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar. Na vida de Lázaro, ele não sabia, mas ele ia ter que enfrentar a morte. Na vida das irmãs de Lázaro, elas esperavam que Jesus chegasse antes dele morrer, porque elas sabiam que ele podia curar, mas elas não sabiam que ele podia ressuscitar. E Jesus propositadamente falou, não vou. Mas ele está muito grave, está gravemente doente, não vou agora. E quando chegou lá, Lázaro já estava morto, 4 dias. E ele ressuscitou a Lázaro. Deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que Deus não pode fazer por você é quando você desiste. Na hora que você desiste, Deus fala, nem eu posso fazer. Mas enquanto você não desiste, Ele vai chegar, e vai chegar na hora para acabar com o bafafá. Vai chegar na hora para mostrar que Ele é Deus. Talvez no seu caso seja uma cura. Talvez no seu caso seja uma porta aberta na vida profissional onde não existe. Talvez no seu caso seja uma restituição na tua família. Ou talvez no seu caso a morte já tenha acontecido. A empresa quebrou, o casamento acabou, você não vê mais saída. E Ele chega para chamar à vida aquilo que já morreu. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer que a tua fé nele esteja além de toda a disrupção pela qual você passar. Amém? Vocês que levantaram, que estão passando por problemas, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Agora, que caminho é esse que eu vou entregar? É o caminho dele, é o caminho para a vida. Não pense que você vai entrar pelo caminho da morte e dizer, Deus me ajude. Não, me ajude não. Volte para o caminho. Amém? Glória a Deus, irmãos. A palavra arrependimento no grego, no Novo Testamento, é metanoia, mudança de mente. Mas no hebraico, teshuvá significa voltar para o caminho. Quantos aqui querem que Deus entre na tua dificuldade? Quantos aqui querem que Deus entre no teu barco? Amém ou não? Porque quando os discípulos estavam dentro do barco e o barco estava afundando, Jesus apareceu. Pedro falou, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. Jesus falou, vem. E ele saiu andando sobre as águas. Quando ele olha para o lado, ele começa a afundar. Mas o que eu acho lindo nessa história é que no final das contas, depois de Jesus ter pego Pedro e os discípulos estupefatos, que ele estava andando sobre as águas, ele entrou no barco. E entrou no barco e o mar acalmou. O tempo da tempestade é simplesmente o instrumento que Deus vai usar para fazer com que ele chegue numa entrada triunfal para revelar o poder que ele tem. E o final da história é Jesus no barco. Amém? E eles atravessaram até a outra margem. O que Deus está dizendo para você é: o caminho dos vencedores é disruptivo. Tem problemas, mas Jesus vai chegar no teu barco. O que você não pode é desistir, porque os que desistem não são vencedores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe, eu fico pensando que Deus quer levantar uma geração de cristãos preparados para enfrentar as dificuldades que virão. Tem igreja
que tem um discurso onde a vitória é financeira. O que as pessoas querem é ficar rico. Meu irmão, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus quer que você seja vitorioso com todas as lutas e tribulações que você tem. Mas a única coisa que Ele não pode fazer por você é quando você desiste. Se você desistir, Ele não pode fazer nada. Mas enquanto você perseverar, existe esperança. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: existe esperança para você, querido. Glória a Deus. Eu queria que você repetisse comigo. Diga: o caminho dos vencedores é espiritual. O mundo espiritual é mais importante do que todo o resto. Amém, irmãos? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se realizar em todas as áreas e perder a sua alma. Diga assim: o caminho dos vencedores é desconfortável. Nossa, pastor, está amarrado. Meu querido, se você ainda não enfrentou o desconforto, eu te prometo, você vai enfrentar. Se você ainda não enfrentou situações na vida difíceis, vai enfrentar. Eu vou embora dessa igreja. Pastor, está profetizando mal. Não, meu irmão, eu estou te dizendo que esta é a vida que nós vivemos. Vocês acham que o diabo está de férias? Mas a maravilha é saber que um com Deus é maravilha, é maioria. Se Deus estiver no meu barco, eu sou mais do que vencedor. Amém ou não? Agora os discípulos tiveram que caminhar e navegar pelo mar bravio, porque o Senhor mandou. E saiba, meu irmão, que muitas vezes a dificuldade que você vai enfrentar é porque você seguiu a sugestão do diabo. Mas outras vezes é porque você seguiu a sugestão de Deus. Quer dizer que Deus pode nos enviar para um momento de guerra? Pode. Mas como? Não é justo. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele sabe como fazer de você uma pessoa treinada. Por exemplo, o meu genro Ramon, ele diz que faz jiu-jitsu não para brigar, mas para poder comer. É verdade, vocês precisam ver o tamanho do prato dele. Ele fala: eu passo a semana inteira ralando para poder comer. Eu já segui um caminho do conforto. Eu passo a semana inteira comendo e não ralo nada. Então, muitas vezes Deus vai permitir que você passe por tribulações, porque através delas Ele vai te ensinar, vai te treinar, vai te tornar uma pessoa mais adestrada. A Bíblia diz: bendito o Deus que nos adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Querido, o mundo tem guerra, o mundo tem batalha, e muitas vezes Deus vai te jogar na batalha, mas Ele estará com você lá, e você vai ser vencedor. Se você permanecer com Ele, andando com Ele, jamais será derrotado. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. O caminho dos vencedores é um caminho de disrupção. Tem pedras, tem montanhas, tem lama, tem frio, tem calor. Mas a gente tem que se lembrar que o caminho dos vencedores é o caminho de uma vida inteira. Alguém vai dizer: não dá para encurtar esse caminho? Dá. Morre mais cedo. Quantos querem um caminho curtinho? Misericórdia, né? Querem viver muito? Tem que caminhar no caminho de Deus até o fim.
Esse caminho inicia no dia que você entrega a tua vida para Jesus. E este caminho dos vencedores é o caminho que você deve trilhar até o último dia das suas vidas. É por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Querida, a coroa da vida você não vai receber quando você fizer 50 anos de crente. A coroa da vida você só vai receber no dia da sua morte. Você fecha os olhos aqui, abre os olhos espirituais e vai se enxergar já coroado com a coroa da vida que o Senhor, o justo juiz, preparou para aqueles que o temem. Amém? E que o ama. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu termino essa palavra dizendo: Deus é bom. Ele nos conduz na sua vontade. Ele nos supervisiona, Ele nos ajuda, Ele nos treina. Mas decidir andar por esse caminho até o fim, só você pode decidir. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos. Essa decisão é intransferível, é sua. E muitas vezes Satanás se apresenta mostrando uma placa de saída, dizendo: vem por aqui que o meu caminho é mais plano, é mais largo, mais confortável. Você diga para ele: mas eu sei aonde isso vai dar. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas que afinal são caminhos de morte. Amém? Feche seus olhos. Deus é fiel. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até o fim. Em tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. Seja na sua vida pessoal com Deus, seja nos seus relacionamentos familiares, seja na sua vida profissional, aprenda essa lição. Os que aprendem se destacam. O caminho da honestidade é mais longo do que o caminho do roubo, do engano, do jeitinho, da estratagema, do inferno. Mas aqueles que trilham o caminho da desonestidade, em algum momento vão ser pegos, em algum momento vão receber a paga, o seu salário. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Deus está dizendo para mim e para você que andar o caminho da cruz é morrer para o jeitinho, é morrer para um evangelho que não haja sacrifício. Você ganhou a sua salvação de graça, não pode pagar por ela, mas a vida cristã, ela exige sim muitos sacrifícios. E a gente se sacrifica por obediência e por fé, por saber que Deus que prometeu é fiel para cumprir, por saber que se nós estivermos no barco que Ele nos mandou atravessar essa jornada, em algum momento Ele vai aparecer, e vai aparecer para dar fim àquela tempestade, e vai entrar no barco, e vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Eu quero declarar na tua vida, e você que está me vendo pela televisão, ou pelo celular, ou pelo tablet, Deus quer te fazer mais do que vencedor. A palavra de Deus e a promessa de Deus é: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Então declare assim comigo, diga: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais uma vez, diga: em Cristo Jesus
Nós somos mais do que vencedores. Feche os seus olhos. Talvez haja alguém aqui que esteja cansado da luta e começou a ceder para as tentações de Satanás. Talvez você já esteja com o pé na porta de saída, porque a luta foi tão grande por tanto tempo, que a sua fé começou a sucumbir. Saiba, meu querido, que Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás quis peneirar a sua fé, para que você sucumbisse, mas eu intercedi por você. O Senhor Jesus intercede por você. Você não precisa, meu amado, entrar pela porta de saída, seguir o sinal de plano B ou de saída definitiva. Hoje é dia de você voltar para o plano A, voltar para o caminho do Senhor. Hoje é dia de você se render a Ele. Sabe qual é o sinal de uma pessoa que está se afastando de Deus? Já não se alegra mais, já não se quebranta mais, a alma começa a ficar embrutecida, as relativizações e as perguntas começam a tomar o lugar do coração, e você já não se sente amado pelo Senhor. Mas hoje Ele está aqui para te dizer: eu te amo, eu não mudei o meu plano para a tua vida. Volta para mim, volta para o plano original. Então, querido, se você hoje viveu algum momento de tentação, se desviou, ou está com o coração frio para com Deus, mas quer hoje tomar uma decisão, porque, queridos, há uma unção em cima de uma palavra. Muitas vezes Deus nos dá uma oportunidade quando traz uma palavra e passa aquela oportunidade, porque a gente diz: eu não estou pronto hoje, eu vou estar amanhã. Mas eu te digo, hoje existe uma unção de libertação para você tomar uma decisão hoje. Então, se você hoje quer tomar a decisão de voltar para o caminho dos vencedores, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Melhor, eu quero pedir que você venha aqui à frente e eu vou orar com você. Não se acanhe, a igreja fica, por favor, apague as luzes. Eu não quero que ninguém fique olhando aqui para frente. Sai do teu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Aqui estão no altar os teus filhos, que humildemente se aproximam aqui, Senhor, para dizer: Senhor, eu estou fraco, preciso da tua ajuda. Para dizer: Senhor, perdoa-me, porque fui atraído por um caminho que não é o teu. Eu não sei, Senhor, qual é a área do coração deles, mas o Senhor sabe. E eles vieram até aqui ao altar, ó Deus, livre e espontaneamente. Por isso, Senhor, agora eu te peço, toca nas suas vidas. Traz de volta, Senhor, a alegria da salvação. Traz de volta, Senhor, aquela fé simples, aquela fé singela, Senhor, que eles já tiveram, e que nos momentos difíceis eles entregaram para o Senhor os seus problemas. Fortalece o Senhor, toca nos seus corações agora e faz algo novo, Senhor. Aquece de novo os seus corações, para a honra e glória do teu nome. Eu declaro que o Senhor os recebe, que o Senhor se alegrou da sua decisão e que Ele recebe como adoração esta decisão. Amém. Diga assim: Senhor meu Deus, obrigado, porque Tu és um Deus de graça, de misericórdia pela minha vida. Eu não estou sozinho. Aquece de novo o meu coração.
aumenta a minha fé. Ajuda-me, Senhor, a continuar crendo até o último dos meus dias, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus.